Em 1906, o presidente americano Theodore Roosevelt fez um discurso que ficou para a história. Em uma fala otimista, clamou para que o povo parasse de reclamar dos problemas e olhasse também para os aspectos positivos. Evidentemente, isso é um papo fuleiro de político doido para abafar moída em seu governo. Porém, inegavelmente, ele fez uma associação muito interessante entre uma obra clássica, O Peregrino, e o problema que o governo dele atravessava. No Peregrino há um personagem que é descrito como muckraker. Muckrake é uma ferramenta usada para recolher as fezes dos animais no campo. Na história, esse personagem está tão ocupado em revirar merda com essa ferramenta que ignora completamente que tem uma coroa sobre sua cabeça. Notou a alegoria, né? Se focar demais no que há de podre, corre o risco de perder o que há de valioso. Mas esse é um vídeo sobre literatura, tem o título de um clássico da literatura brasileira, você o abriu provavelmente querendo saber disso. E eu tô aqui falando sobre o presidente americano, um cara que revira merda. Calma, que a gente chega lá. Por enquanto, saibamos que muckraker, a alegoria usada por Roosevelt, já era corriqueira à época do discurso. Assim eram chamados jornalistas que se dedicavam a escavar escândalos de corrupção em governos. Como jornalismo e literatura sempre andaram agarrados, claro que também surgiu um tipo de literatura que recebeu o mesmo nome. É Otto Maria Carpo quem nos diz que esse foi, contudo, um tipo de texto que ficou bem limitado ao território norte-americano. Nem os europeus, que eram um epicentro cultural no mundo na época do discurso de Roosevelt, tiveram algo assim. Contudo, isso aqui é Brasil, meu querido. E nos fala também Carpo que foi aqui que surgiu o único exemplar fora do território Yankee. O nosso superestimado Lima Barreto. Eu chamei ele de superestimado, vamos entender. O nome completo do cidadão era Afonso Henriques de Lima Barreto, nascido em 13 de maio de 1881 na cidade do Rio de Janeiro. A iniciação nas letras foi quando ainda era guri, por meio da senhora sua mãe, que faleceu logo cedo e deixou o pequeno Liminha órfão. Em 1897, ingressou na prestigiada Escola Politécnica, uma instituição criada para formar os oficiais do Exército. Porém, não conseguiu lidar direito com as exigências e ritmo do colégio e foi reprovado algumas vezes. Alguns gostam de criar um clima de ressentimento, alegando que essas reprovações aconteceram porque o pobre coitado que já tinha perdido a mãe agora tinha de lidar com o pai louco. Essas interpretações de sentimento a gente deixa para o povo da psicologia. O que nos interessa é saber que o rapazote fracassou e esse seria apenas só mais um problema na pilha de ressentimentos do nosso escritor. Mesmo com a dificuldade, ingressou na diretoria de expediente da Secretaria de Guerra, onde, como funcionário público, poderia se tranquilizar com a perspectiva de estabilidade. Agora, o órfão carioca podia viver uma vida tranquila. Para azar dele, uma coisa é expectativa, possibilidade, outra é realização. Daí para frente, Lima Barreto teve inúmeros problemas com o alcoolismo, chegou a ser internado no hospício por 2 vezes, faleceu em 1922 e só obteve reconhecimento lá por volta da década de 1940, quando passaram a reeditar todo o seu material. Entendam, ele era conhecido, lido, comentado, mas reconhecido só após a morte. Algo que não é incomum nessas nossas terras tupiniquins, convenhamos, mas nesse caso específico, ninguém pode dizer que foi injustiça. Lima não é assim nenhum gênio, é bem mediano. E isso nem é opinião exclusiva minha, evidentemente. Sempre que vamos falar de um autor, é fundamental que a gente consulte um negócio chamado fortuna crítica. A gente não pode ficar se confiando só no nosso taco para apontar o dedo e dizer que é bom ou é ruim. Até que dá, é possível, mas principalmente quando se trata de um autor antigo, temos tanta gente competente falando do cara que é uma imprudência e de peito nu. Ainda mais quando a ideia é remar um pouco contra a maré geral da opinião rasteira, que nesse caso aqui é dizer que Lima é um autor maravilhoso. Otto Maria Carpo, a quem já recorremos para falar dessa literatura mais crítica e política, é bondoso e aponta que o mérito de Lima é ser justamente esse cara com escrita quase jornalística, fazendo algo sem igual nem precedente na região e na língua latina. Alfredo Bose, outro historiador das nossas letras, vai na mesma linha e acrescenta que Barreto tem a escrita tão contaminada pelo seu próprio tempo que é fácil ser confundido com um cronista. Vamos ver exatamente o que é dito no clássico História Concisa da Literatura Brasileira. Pois nos romances de Lima Barreto há, sem dúvida, muito de crônica, ambiente, cenas cotidianas, tipos de café, de jornal, de vida burocrática, às vezes só mencionados ou mal esboçados naquela linguagem fluente e desambiciosa que se sói atribuir ao gênero.
Tá certo, muito bem, muito legal, todo mundo falando bem, elogiando, mas eu já disse que é um autor mediano e disse também que tinha quem reforçasse esse ponto de vista. Daí eu recorro a Massoud Moisés. Segundo esse autor, Carioca Lima tem muitas limitações. Para ele, é um discípulo de Machado que não consegue alcançar o brilho e a genialidade do professor. Deu para sentir a cacetada? Pois é, comparou com o maior escritor brasileiro e ainda jogou na conta que tentar imitar o mestre foi uma péssima ideia. Massot fala que Lima se perde, não consegue trabalhar completamente os motivos, os cenários, se enrola em diferentes núcleos e personagens. O narrador dele parece até um cachorrinho mal treinado que sai correndo atrás de qualquer besouro que atravessa na frente do focinho. Deu para entender, né? Não é que Lima Barreto seja ruim, mas também não é genial. Ele fica ali naquele meio termo, no morno quente, morno frio, tão comum em nossas letras. E para ver isso melhor, vamos dar uma olhada no clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma, que, segundo toda essa galera que acabei de citar, é a obra mais importante do nosso amigo. Publicada em 1915, porém ambientada em 1893, acompanhamos aqui as desventuras de um major por acidente, que faz do seu amor à pátria o centro da sua vida. Claro que comparar Policarpo, protagonista da história, com o personagem de Cervantes não é nenhuma novidade, o último achado da crítica literária, nada disso. Os primeiros a se debruçarem sobre esse livro já enxergaram isso de cara, até porque é evidente. Nem todo mundo é obrigado a saber quem é Cervantes e quanto mais quem é o personagem dele que eu estou falando aqui. Então vamos dar uma pausa e explicar como todo bom professor. Miguel de Cervantes foi um autor espanhol que se notabilizou por ter popularizado o modelo que temos hoje como romance moderno. Entre outros elementos desse tipo de obra, temos um herói nada heróico, cheio de falhas e vícios. Ele não chega a ser propriamente o inventor disso, porque antes dele já tinha sido lançado por alguém, que hoje é difícil saber exatamente quem foi, um negócio que chamamos de romance picaresco. Um tipo de obra com um personagem central cômico, cheio de defeitos e que precisa lidar com os problemas do mundo real que, na maioria das vezes, acaba vencendo a batalha. Na obra do espanhol Cervantes, o nome do protagonista e também título do livro é Dom Quixote. E agora você deve ao menos recordar quem é, mais ou menos, nem que seja assim, por cima. O velho maluco que pensa que é um cavaleiro desses heróis do Rei Arthur e companhia e sai por aí enfrentando os moinhos de vento. Do mesmo jeito que acontece na obra espanhola, Lima produz uma obra onde o protagonista precisa confrontar a realidade com um mundo utópico e inocente que construiu em sua cabeça. Daí, todos dizem que Policarpo é o nosso Dom Quixote. E agora eu tenho certeza que você entendeu, né, meu filho? Já que vislumbramos o Cervantes do título do vídeo, vamos agora falar da outra ponta. Dante é o autor da Divina Comédia. Italiano Porreta usou sua obra não só para perpetuar o idioma e a nação, como para construir uma das mais belas alegorias que a literatura já viu. Nesse momento, precisamos só focar em como esse livro gigante de Dante é dividido. São 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. E cada uma delas são passeios por essas partes mesmas que dão nomes. As aventuras quixotescas de Policarpo também se dividem em 3 partes, e eu acho que isso não é por acaso. Cada parte é dedicada a um espaço diferente da história: o subúrbio carioca, o campo e a capital. Ao mesmo tempo, esses 3 lugares também sistematizam a obsessão do protagonista. O subúrbio é o grande vilão, pela deterioração da pátria. O campo é o lugar de purificação. E a capital é onde ele encontra o seu ídolo e se dedica por inteiro aos objetivos da nação. Agora, um aviso necessário. Eu não vou enganar você e dizer que esse é o melhor livro do mundo. Caia de cara, se delicie, a melhor narrativa que você pode encontrar e blá blá. É Lima Barreto, pô. E a gente se agarra com o Massoud Moisés para lembrar que o cara tenta fazer uma prosa cabeça cheia de análise psicológica, mas não consegue. Não é fácil alcançar Machado. Ele sabia que estava fazendo e o que tem tudo para ser uma pá de bosta, o homem transforma em ouro. Lima não é Machado. E Policarpo não é Brás Cubas, muito embora as partes em que estamos cuidando do protagonista é onde a história brilha. Toda vez que saímos do protagonista e vamos passear em outros núcleos, aí a coisa desanda e a gente sente que aquilo não estava levando para lugar algum. É uma agonia. Contudo, devemos sempre lembrar do lema imortal para aproveitarmos a literatura brasileira: paciência. Lembre-se do que diz Carpo e encare essa obra como o fino de um muckraker, um cronista crítico no meio dos trópicos. Começando pelo inferno. Essa parte já inicia com o personagem tentando usufruir de um elemento típico da cultura nacional, segundo ele, claro, mas com aquela vergonha por estar consumindo algo que é considerado baixa cultura. Ele passa a estudar violão e a apreciar modinhas,
Hoje até pode ser muito legal olharmos para alguém que toca violão, querer aprender violão, mas na época em que o livro se passa, esse era um instrumento de malandro. Essa primeira parte tem a função de apresentar Policarpo, assim como os outros personagens que vamos acompanhar ao longo da história, justamente naquelas divagações chatíssimas que a gente já falou. Além disso, fica marcado o repúdio do Major pela população suburbana. Ele chega a procurar uma senhora para saber de umas cantigas tradicionais e fica indignado quando descobre que o povão não estava nem aí para a cantiga, para a tradição, para a cultura e todo esse papo intelectual que ele tinha aprendido nos livros. Que surpresa, né, Policarpo? Povão era povão, lá continua sendo povão hoje. É, Major, tem coisa que não muda. Esse é um capítulo agoniado, cheio de frustrações, e a cacetada final vem quando o protagonista, que é estudioso do Tupi-Guarani, tem a genial ideia de requerer junto à Câmara Municipal a adoção do idioma indígena como oficial. Assinado e devidamente estampilhado, este requerimento do Major foi durante dias assunto de todas as palestras. Publicado em todos os jornais, com comentários facetos, não havia quem não fizesse uma pilhéria sobre ele, quem não ensaiasse um espírito à custa da lembrança de Quaresma. Não ficaram nisso. A curiosidade malsã quis mais. Indagou-se quem era, de que vivia, se era casado, se era solteiro. Uma ilustração semanal publicou-lhe a caricatura e o Major foi apontado na rua. Lá no Dom Quixote de Cervantes, a gente cai junto com o velho cavaleiro quando ele toma a primeira cacetada, literal. É uma frustração tremenda que transborda as páginas do livro e nos arrebata junto. Isso meio que acontece aqui e é um dos poucos méritos do autor. Desde o começo, a gente acha Policarpo maluco de jogar pedra, mas a motivação e personalidade dele nos impele a sofrer junto, mesmo sabendo que ele foi inocente e até burro, mesmo achando lá no fundo que ele mereceu. Envergonhado com o povo apontando o dedo para ele na rua, resolve retirar-se para o campo, vai morar no sítio. É quando a gente chega na segunda parte, o purgatório. Purgatório é o lugar onde as almas dos que morrem na graça de Deus, mas com algum pecado venial ou sem estarem purificadas das penas temporais devidas aos pecados graves já perdoados, expiam pelo sofrimento as penas dos pecados cometidos neste mundo, até que satisfaçam a justiça divina para poderem entrar no céu. O purgatório é, portanto, esse lugar para limpar, purificar, tirar o peso da culpa e do pecado antes de alcançar a glória completa. Pois é mais ou menos assim que vejo a passagem de Policarpo pelo campo. Quando se retira para lá, é porque o peso do pecado está atormentando o personagem. Daí procura no sítio um refúgio. Não tem o fator arrependimento, é verdade, mas o personagem não está bem. Amargurado, cansado, triste, depois da cacetada que toma na primeira parte, essa chega a ser quase melancólica. Passamos a assistir o Major cuidando da terra e, claro, que isso serve para a Lima tirar aquele sarro crocante de nossa fama de terra fértil, onde plantando tudo dá. Ao lado de um fiel escudeiro, quase um Sancho Pança, Policarpo gasta tempo, dinheiro e muita energia cuidando da terra para conseguir tirar umas colheitas mirradas que encontra na venda outro enorme obstáculo. Tudo aqui é difícil, sofrido. A terra não rende, o mato que parece não ter fim, as plantas que custam a pegar. Mais uma vez, os sonhos do protagonista são espremidos contra a dura realidade dos fatos. A parte encerra com o Major recebendo a visita de um soldado, trazendo uma notícia que arremata com crueldade o sofrimento do protagonista. É que depois de ter um trabalho desgraçado para cuidar da terra, plantar, colher, vender, ele descobre que tem que pagar um imposto absurdo maior do que os lucros. Uma tarde, porém, estava à espera da junta de bois que encomendara para o trabalho do arado, quando lhe apareceu à porta um soldado de polícia com um papel oficial. Ele se lembrou da intimação municipal, estava disposto a resistir, não se incomodou muito. Recebeu o papel e leu. Não vinha mais da municipalidade, mas da coletoria, cujo escrivão, Antônio Dutra, conforme estava no papel, intimava o senhor Policarpo Quaresma a pagar 500 mil réis de multa por ter enviado produtos de sua lavoura sem pagamento dos respectivos impostos. Viu bem o que havia nisso de vingança mesquinha, mas o seu pensamento voou logo para as coisas gerais, levado pelo seu patriotismo profundo. A 40 quilômetros do rio, pagavam-se impostos para se mandar ao mercado umas batatas? Depois de Turgot, da Revolução, ainda havia alfândegas interiores? Como era possível fazer prosperar a agricultura com tantas barreiras e impostos? Se ao monopólio dos atravessadores do rio se juntava às exações do Estado, como era possível tirar da terra a remuneração consoladora?
Aqui o nosso herói já tá cansado, fastioso com tanta agonia. Ele recebe a notícia já jogando tudo pro alto. Desenganou-se com o país. É nesse mesmo instante que, para azar da nação, mas sorte de Policarpo, estoura a revolução, a revolta armada. Se você é vítima do nosso ensino deficitário e não tem a mínima ideia de qual revolta aconteceu lá pro final do século XIX, vem de novo que eu te ajudo. Floriano Peixoto foi o segundo presidente da República Brasileira. O primeiro foi o Marechal Deodoro. O clima era conflituoso, pois o governo republicano não era unanimidade e vários grupos disputavam poder sob o novo regime, assim como vários outros estavam se sentindo ameaçados diante das novidades. Tudo piora pelo fato de que o comando do governo era do exército e a marinha se sentia meio escanteada nas decisões. Foi então que entre 1893 e 1894, os navios da marinha voltaram seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país, e bombardearam por vários dias. E chegamos ao paraíso. Policarpo recebe a notícia do estouro da Revolução e sai em disparada rumo à capital. Depois de tanta agonia, aperreio, de ver naufragar toda a tentativa de erguer a pátria, a guerra chega como uma providência divina, uma redenção final para uma trajetória cheia de desgosto. Convém salientar que o sítio aparece de supetão. A obra não fala nada na primeira parte e, de repente, a gente está no campo cuidando do mato. Na terceira parte acontece a mesmíssima coisa. Do nada, estourou uma guerra e lá estamos nós, no meio dela. Falta uma conexão, ficam parecendo partes soltas, mas tudo bem, vamos lembrar, paciência. O bom daqui é o deboche. Nessa parte, o autor chegou ao limite e faz questão de pintar uma figura histórica como Floriano Peixoto com traços mais deprimentes de uma caricatura que a gente pode imaginar. Ele era o herói de Policarpo, um ídolo, mas quando aparece, é de dar pena. O seu entusiasmo por aquele ídolo político era forte, sincero e desinteressado. Tinha-o na conta de enérgico, de fino e supervidente, tenaz e conhecedor das necessidades do país. Manhoso, talvez um pouco, uma espécie de Luís XI, forrado de um Bismarck. Entretanto, não era assim. Com a ausência total de qualidades intelectuais, havia no caráter do Marechal Floriano uma qualidade predominante, a tibieza de ânimo, e no seu temperamento, muita preguiça. Não a preguiça comum, essa preguiça de todos nós. Era uma preguiça mórbida, como que uma pobreza de irrigação nervosa, provinda de uma insuficiente quantidade de fluido no seu organismo. Pelos lugares que passou, tornou-se notável pela indolência e desamor às obrigações dos seus cargos. E nem é só o Marechal Floriano Peixoto vítima do sarcasmo bruto. Até a Revolução passa pela chacota. Conforme ela avança, a gente começa até a achar que está assistindo uma esquete de TV pirata ou do Monty Python. Para se ter uma ideia, há uma cena em que os tiros de navio em direção ao Forte do Rio de Janeiro se tornam quase que uma atração na cidade. Com o tempo, a revolta passou a ser uma festa, um divertimento da cidade. Quando se anunciava um bombardeio, num segundo, o terraço do passeio público se enchia. Era como se fosse uma noite de luar, no tempo em que era do tom apreciá-la no velho jardim de Dom Luís de Vasconcelos, vendo o astro solitário pratear a água e encher o céu. O ponto mais alto do livro é esse humor que pinota de um lado para o outro, entre riso e melancolia. Se o leitor não é brasileiro, ele fica triste pela condição, pelas desventuras do personagem. Se nasceu e habita aqui no Bananal, além da tristeza empática pelo protagonista, bate aquele desespero consciente por saber que nada mudou. Aliás, olhando de perto, direitinho, a gente fica até preocupado por ter piorado muita coisa. Do requerimento à Câmara até o seu fim trágico, Policarpo amarga as mazelas do país oficial, que, dizia Machado de Assis, é caricato e burlesco. Ainda hoje, temos de nos deparar com funcionários públicos que usam a máquina para se promover. Encontramos impostos abusivos e nos indignamos com autoridades sem qualquer amor à pátria, esperando a morte enquanto recebem gordos salários. Tudo isso fazendo constante contraste com o sonho e discurso do personagem principal que sonha com um país próspero e rico. Lima é definitivamente superestimado. Não há grandes méritos em sua escrita e poucos são os lampejos de genialidade. Não é um autor que eu recomende, principalmente para quem quer ler algo pelo divertimento, pela fruição ou até para enriquecer seu patrimônio literário. Contudo, apesar dos desvios de escrita do autor, ele tem seu valor justamente por fazer essa crítica de uma forma única e peculiar, como destacou Otto Maria Carpo. Tem coisa melhor para a gente ler? Mas com toda certeza. Vou ficar cansado lendo isso? Absolutamente. Mas é importante conhecer, até para falar mal, né?